Olá, vocês, nossos associados da ABGP, Associação Brasileira de Geólogos do Petróleo, que esse ano completa 30 anos, né, desde a sua fundação. Aqui a gente continua com a nossa rodada de entrevistas com os presidentes da ABGP e hoje eu tenho a honra de ter o Dirceu Abraão aqui concedendo uma entrevista para a gente. Dirceu, muito obrigada por ter aceitado esse convite. E a minha primeira pergunta é para você falar um pouco, né, da sua trajetória até chegar na BGP. Minha Priscila, obrigado. Minha trajetória, ela foi assim, eu tinha um professor de geografia no ginásio que falou para mim que existia uma posição para você levar à frente em geologia. Eu nem sabia o que era de geologia, mas foi o que foi muito maravilhoso para a minha vida, né? Mas aí eu fui aí cheguei nas escalas, me formei geólogo da USP, e aí é interessante, mas um período, em 1974, era um período muito, assim, estávamos com muitas estatais, né, por causa dos militares que eram os governantes do Brasil, né, e uma delas era a Petrobras, e a Petrobras estava querendo muita gente, então ela ia buscar nas universidades, né? E aí eu fiz o concurso e fui imediatamente para a Petrobras. E aí, naquela época, a Petrobras estava fazendo isso não só na USP, era no Brasil inteiro, nas universidades, né, que tinham geologia. Então, foi muito desafiador, né? Eu já estava namorando com a minha assistente aqui, me casei e a Petrobras fazia as oportunidades em todo o Brasil, né? E nós fomos morando em Belém do Pará. E aí Olha, minha começou essa. cidade natal, Dirceu, eu e- sou paraense, de Belém, olha É só. mesmo? A minha primeira É, filha é paraense também. Então foi maravilhoso, né? Porque a gente era jovens, né? Todo mundo estudando a Petrobras naquela época. Eu tinha até, não sei se já ouviu falar, que tinha um diretor, Carlos Walter, da Petrobras. Esse homem, ele foi o maestro de um programa de treinamento para aqueles jovens, etc., né? Assim, para o que fazer para todo. E isso aí estava muito acelerado e grande, por quê? Porque a Petrobras foi criada em 1953. E em 1953, acho que nem nos Estados Unidos tinha muitos postos de petróleo, era uma coisa mais rural, um negócio assim. E no Brasil, não, tinha alguma coisa de petróleo, mas quando eu via sair do chão, era coisas desse tipo, no rio e tal. E aí, essa situação do Brasil, ela estava difícil, né? Porque como foi para você, Dirceu, receber esse convite para ser presidente da BGP? Porque quase ninguém conhecia, né, a associação. ninguém quase. Mas tinha uma pessoa chamada Márcio, O Márcio Melo? Márcio Melo, a gente chamava ele Márcio Nenê. E ele era muito entusiasta, porque a gente tinha no Sempre já alguém que, depois de 1953, tinha algumas coisas de petróleo, fazer teste de petróleo, o que é de contexto, de entrega, de fazer, e foi, aquilo tudo foi, naquele momento, de 53 até os militares, e já tinha também, eu colocar aqui muito a coisa de trabalhar no exterior, né? Trabalhar no exterior e voltar para o Brasil, etc. e tal. Eu antes do doutorado e o doutorado na Colorado School of Mines. Ah, Naquele você período então foi fui com naquele a grupo família, seleto, né, você foi né? naquele grupo seleto da School of Mines Isso, e mandou exato, os né? melhores profissionais ali para os Homem, Estados isso, Unidos e você isso. voltou.
Que maravilha, Dirceu, eu não Mas sabia disso. isso tudo foi um programa espetacular da Petrobras. Dirceu, então você foi para fora, lá na Universidade do Colorado, então você já meio que teve contato como é que era o ambiente acadêmico, o ambiente de Isso, associações ali, isso. e aí quando você recebe o convite para fazer parte da ABGP, você já entra com uma visão, assim, mais internacional, né, vendo a importância disso. Nesse sentido, Dirceu, qual foi o maior desafio durante a sua gestão quando você foi presidente da BGP? Algo assim que você lembra que foi marcante, que foi desafiador? O que foi desafiador, ele teve exatamente essa coisa de trazer aquela coisa da tecnologia, né? E a tecnologia era buscar com empresas estrangeiras para fazer processos com o Brasil, né? E com aquela abertura que houve depois da quebra do monopólio, eu fui indicado gerente para a gerência que recebeu, esse foi o meu, você está falando o meu, e a da minha, eu também em falar, a minha equipe, eu tenho uma equipe maravilhosa, quando eu trabalhei numa gerência chamada GCEP, e o papel dessa gerência era ajudar a conter e aceitar falar muitas coisas para empresas top, né? Tudo lá era época de que tinham quebrado aquelas sete, as sete já era Shell, Exxon. Exxon, todo lá. Então, nós fizemos era um trabalho muito difícil. A gente tinha que aprender, estava ser até advogado para fazer os contratos, etc. No final desse processo, depois de 6 anos que eu fiquei, nós ficamos 3 anos, essa equipe montando a equipe para fazer as coisas. Mas quando a partir do ano 2000, como estava já era o Fernando Henrique Cardoso, o presidente do Brasil, foi o primeiro depois dos militares, e aí estava também entrando o pessoal da esquerda, do PT, que também estava já com os olhos brilhando com esses projetos aí, né? E aí essa foi um desafio fora de série. Então a gente fez todo esse tipo de coisa e era Congressos, isso, workshops, né, isso. Mas treinamentos. treinamento e isso também foi mais crescendo pelo lado do treinamento, porque a EAPG ela tinha até os Ah, sim, congressos, International Conference and isso, Exhibition, o ICE, tinham vários congressos internacionais, né, da APG. E eu acho que e eles convidavam, né, vocês também para fazer juntamente, né, no isso Brasil. Foi, foi aí mesmo, foi aí eu acho que o que foi muito maior esse processo aí, porque eles traziam também processos de juntar As empresas, as empresas, universidades, né. as empresas e as coisas projetos que interessavam para um e para outro. Que Então legal isso. foram anos ali. E foram os anos exatamente que eu fiquei também. Olha, O Márcio ele trabalhava num setor lá que era lá no Simples, né? Mas como geólogo sim, era e na dentro da, geoquímica, né. de- Era na geo- da, gerência da da geoquímica, geoquímica. exatamente. Isso mesmo, aham. Então, o Márcio, eu acho que foi o maior. Não sei, todo mundo foi muito bem, né? Não tem assim Mas um é que grandão. ele foi um dos fundadores também, Ele né, foi um dos fundadores. chamou todo mundo junto para O estar também. Azambuja também, ele ficava muito com o Azambuja, que também estava lá no SEMPES. Então, isso aí começou a surgir porque a AAPD era, tinha esse tipo de atuar que a gente também queria fazer, daquele tipo, né, de essas coisas de interação com as companhias estrangeiras, etc. Uhum. Sim, E sim, aí com certeza. foi crescendo demais e não foram só os geólogos, tinha geofísico de monte,
tinha engenheiros, né, Petrobras, e tudo um agregado, e naquela fase ainda, teve, por causa do problema político, foi criado a ANP. Aí as empresas estatais viraram agências, as agências, né? Sim, 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 sim. E com Você isso, acha, Dirceu, que a criação da ABGP foi crucial ou ajudou um pouco também nessas agências? Porque nem todo mundo entendia de petróleo, né, naquela época, e era muito restrito à Petrobras, então eu acho que a criação da BGP meio que espalhou, né, a notícia, difundiu os conhecimentos de geologia do petróleo. Você acha que foi assim também, na sua claro, visão? na realidade, as agências, se no começo, bom, as agências não sei de outros setores, mas o de petróleo, ela, ela foi buscar na Petrobras tudo aqueles que foram todos, porque já tinha um grupo de coisas de estrangeiros, etc. Existiu um período da Petrobras, ainda um pouquinho já só lá no começo, era Braspetro, né? Daquele Aham, sim, período de Braspetro. foi criada a Petrobras, e aí alguns gerentes que foram muito reconhecidos na Petrobras, foi naquele período, já era os que iam para o exterior, para fazer também, trocar, porque no Brasil não tinha petróleo, né? Não tinha ainda, Sim, as, até não então, tinha né. não tinha as plataformas, não tinha nada, mas o pessoal ia para a Líbia, ia para o Equador, ia para a Colômbia, etc. e tal. Então, também foi um período, isso eu já tirei um pouquinho lá para trás, um pouquinho para vir. E aí, todo mundo, então, tinha que correr para a Petrobras. Eu tenho curiosidade, Dirceu, de perguntar para você. Porque, assim, deu para perceber que na sua gestão foi um boom, né, nas Isso, atividades um da boom. Isso ANP, foi foi, bom. assim, um boom de informação, né, então, assim, era um período muito estratégico de mercado. E eu acho que revolucionou, né, mudou tudo, né, Foi, mudou o foi, jogo. foi. Foi uma revolução, mas uma revolução maravilhosa, bem estruturada, e foi um grande ganho para que a Petrobras, aí nessa fase, já porque não era estatal, já tinha 20 anos, quando eles já tinham 20 anos, mas não fizeram quase nada, porque não tinha como fazer, né? Na empresa, o país não tinha nem dinheiro para mandar Os técnicos, né, para os estudar técnicos fora, né. para fora. Uhum. Então, com isso, foi aí crescendo, foram todos os setores, e também aí começaram a vir as grandes tecnologias aí, e aí tudo cresceu, aquelas coisas de engenheiro que montou todos esses FPSOs, e aí pelos outros lados aí, os projetos De de, sísmica, né, de de, aquisição, é, de perfuração. de processar o petróleo brasileiro, né, que era uma fase muito interessante. O Brasil já começou a ser visto como um grande país petroleiro, né? Dirceu, eu queria que você a gente já está caminhando mais para o final da nossa entrevista, porque realmente os associados e o público eles têm, curiosidade de saber, né, de você. E Legal. fala pra gente o que que a BGP representa para você em uma frase. O que que ela representou para você? Nossa, a BGP foi aquela coisa que você tem um grupo de técnicos de alta competência, amigos, deixo muito amigos no Rio. Eu mudei do Rio de Janeiro para São José aqui, no ano passado, no meio da pandemia, e deixei tantos amigos na Petrobras, no Rio, mas não dava mais para morar no Rio. Mas foi um período fabuloso aí de viver de uma forma, aquela coisa de não ser estressado pelo trabalho e etc. Era um prazer, né?
você conversar com por exemplo, a APG, para trazer aquele bianual. O Nós, ICE, né? o ICE. Aí, nós também já tinha o World Petroleum World Petroleum Congress. Conference. E Congress. aí, nós fomos, naquele momento, o primeiro, trouxemos o WPC pela primeira vez para o Brasil. E aí era esses do ICE ficou por um tempo, né? Depois houve até uma coisa também brasileira que funciona. Eu gostei muito também um pouco mais tarde, mas era um pouco, já não era tão daquela coisa muito fazendo muita coisa, né? Muita coisa, mas tinha seu roteiro, sua agenda, era o Rio Oil and Gas, mas isso Uhum, veio mais sim, tarde. Então era um prazer, você disse, como foi meu prazer de estar na na BGP, BGP. trabalhar com gente muito boa, ter espaço e ter liberdade de projetar coisas que isso aí era interessante. Eu não era a grande, a gerência mais alta. Nunca quis muito ficar tentando colocar empresas estrangeiras para dentro. Sim, ele gostaria, mas ele não é um papel para eles, né? E aí Uhum. nós começamos a fazer esses papéis nesse período aí, de que estava já com muito mais outros eventos acontecendo, sempre no Rio de Janeiro, né? Sim, E aí, sim. foi essa coisa de estar juntos por esse caminho com os diretores da Petrobras também dava um orgulho federal, né? Você conseguir discutir com os diretores, presidente, porque que ele quer fazer uma coisa com o presidente da Exxon, etc. Aliás, eu não sei se você conheceu a Pinar, Sim, que conheci a Pinar, excelente. Pinar Ilmaz, ela é muito amiga minha e do Márcio, e todos Sim, os da BGP. Bom, ela era da APG nos Estados Unidos. sim, sim. Ela, então, foi. O que deixou, até para minha família. Minha família, eu tenho 3 filhos e 7 netos, né? Uau! E os 3 filhos, que já são todos formados, aí eles falam, até porque eles também, com a situação do Brasil, que não tem tantas Uhum. oportunidades agora, né? É difícil, e eles ficam sonhando, né? Foi maravilhoso em termos de família, de amigos. Disseu, o nosso tempo tá terminando, eu queria só que você deixasse uma mensagem de parabéns para a BGP nesses 30 anos. O que que você deseja para a BGP? Para o aniversário da ABGP, eu parto do meu orgulho de ter passado esses anos, né? Principalmente durante o período que a gente formou, estávamos todos amigos aí, buscando provar o melhor para a Petrobras, para a gente ter e apoiar o apoio da Petrobras. Esse apoio levou a todo um processo, né, de que gerou ah, coisas que foram muito boas para aquele período de crescimento da Petrobras. O que eu gostaria muito mesmo é que a gente tenha um outro boom aqui dentro de um tempo, uma coisa que nesses momentos o mundo está muito complicado, né? Está difícil. Mas tentar olhar para esses exemplos que nós tivemos naquelas fases, conseguir gestores de melhor entendimento para essas coisas, quanto vale isso Que apoie, né, as para uma associações. geração. Então,
Vamos, eu vou, depois desse parabéns, e parabéns a todos, amigos queridos que estavam já há muitos anos. Eu dei uma parada, mas eu ainda consegui, por causa desse trabalho todo, eu fui também convidado em São Paulo para fazer, fui subsecretário de Petróleo e Gás na Secretaria de Mineração e Energia do Geraldo Alckmin. O período dele foi em 1918, não, 2018, e eu ainda trabalhei num contrato com a Odebrecht. Então eu estou fora do processo desde 2021. E Ah, recente, voltando, recente, recente, Dirceu, eu recente. então com todo esse networking, conhecimento e tal, você também gera essas, e eu também, Conexões, né. conexões. Então que desejo a todos que estão na ABGP um bom trabalho e um bom crescimento aí para conseguir esse tipo de, não dizer, fazer as mesmas coisas, né, fazerem coisas que, são de trabalho e que dão um prazer, que foi e orgulho, que nem todo esse que eu tive no todo esse processo, até que enquanto eu trabalhei na Colômbia, por causa da BGP, e nós fizemos pela primeira vez uma daquelas, do congresso da AAPD, que a gente teve no Brasil, vários, eles fizeram durante a minha presidência lá Com na a Colômbia da gestão Petrobras. também, né. Então, isso aí que você teve um prazer enorme. Eu sei que todo mundo que trabalhou nesse período aí que eu mencionei foi muito ativo para trazer a PG para o palco, né, para ir sendo conhecida e desenvolvida. E eu também Claro, desejo Dirceu. isso daqui para frente. A gente precisa colocar essas ideias e vamos ver como é que pode sair daí, mas que saiam de uma posição bem espetacular, mais desses E próximos vamos anos. em frente, né, Vamos Dirceu, em vamos em frente, com frente, vamos em certeza. frente. Dirceu, muito obrigada, queria te agradecer por esse seu tempo, por ter Uhum. concedido essa entrevista pra gente, e você, associado, telespectador que está acompanhando essa série, essa sequência de entrevistas, continua com a gente para assistir todos os presidentes que passaram pela BGP. Até lá.